Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Eu sou a Amanda Tuber e no vídeo de hoje eu vou relembrar mais algumas lendas do Renato Garcia dessa vez. No último vídeo eu relembrei duas de cada um, né? Duas de um e duas de outro. E nesse aqui de agora eu vou relembrar cinco do Renato Garcia. Como eu disse pra vocês no último vídeo, né? Eu iria tentar trazer cinco, né? A partir do próximo vídeo que fosse recontando as lendas só deles. Então eu trouxe aqui cinco dessa vez. Eu já estou bem, né? Já sinto que consigo mandar normal. Cinco, como eu sempre mandei. Bom, e a primeira lenda aqui do Renato Garcia, que eu vou relembrar e recontar, a primeira lenda dele, é a lenda da prisão abandonada. Bom, como é que é essa lenda da prisão abandonada? Para começar, essa lenda aqui foi uma lenda que o Renato Garcia não visitou aqui no Brasil. Essa lenda foi uma lenda que ele visitou lá nos Estados Unidos. Esqueci o nome da cidade que ele falou que ele estava. Mas ele disse que, assim, ele foi para os Estados Unidos, fez uma viagem para os Estados Unidos justamente para poder procurar lendas para mandar para os inscritos. E essa foi uma dessas lendas que ele visitou lá nos Estados Unidos. Eu vou contar três lendas aqui que foram visitadas por ele lá nos Estados Unidos. Bom, e o que ele contou dessa lenda? Ele disse que, assim, esse lugar não tem bem, assim, uma lenda nesse lugar. Só que, assim, é uma prisão que já está abandonada já faz, assim, algum tempo, né? Não muito tempo, mas já tem algum tempo que ela está abandonada. E, assim, diz que é uma prisão enorme, sabe? Uma prisão gigante. E disse que os presos não conseguiram ficar lá, ficavam com medo de alguma coisa. Os policiais também ficavam com medo de trabalhar lá por causa de alguma coisa. Não se sabe por que todo mundo tinha tanto medo de ficar naquele local. Mas, assim, todo mundo tinha muito medo dessa prisão. E o Renato Garcia foi, então, né, com um amigo dele, o John Vlogs. Ele foi, né, mas ele para os Estados Unidos, fez essa viagem para poder procurar lendas e ele foi até essa lenda dessa prisão abandonada nos Estados Unidos. E, assim, realmente é uma prisão muito, muito grande mesmo. Tem vários locais, tanto que ele separou uma equipe lá, porque ele disse que quando eles chegassem lá, eles precisariam se separar nesse local. E, assim, aconteceu muita coisa nessa lenda que eles visitaram, né? Eles se perderam nessa prisão, tiveram que passar a noite por lá, depois tiveram que se encontrar de novo. E, assim, eu não assisti, mas parece que, assim, foi uma bagunça que virou essa lenda da prisão abandonada. Parece que é bem legal, né? Eu não assisti essa lenda da prisão abandonada, mas eu pretendo assistir depois. Se vocês, assim, tiverem interesse de assistir, tá bom? Eu vou deixar os links dos canais todos aqui na descrição, né? Pra vocês poderem acessar, beleza? Bom, agora a próxima lenda que eu vou recontar aqui do Renato Garcia, que é a lenda do Hospício Abandonado. Bom, a lenda do Hospício Abandonado também foi uma lenda que o Renato Garcia visitou lá nos Estados Unidos. Essas duas e mais uma que eu vou recontar daqui a pouco, né, agorinha, foi tudo lendas que ele visitou lá nos Estados Unidos. E essa lenda do Hospício Abandonado, assim, vocês sabem o que é um hospício, né? Um hospício é aquele local onde cuidam das pessoas que têm problemas mentais, né, que têm os problemas mentais, doente mental. Bom, e esse hospício também é um hospício muito, muito grande, que eu vi lá, assim, quando eu entrei, né, pra poder saber a história. E, assim, diz que é um hospício muito, muito grande. E nesse hospício, assim, não sei o que aconteceu também, qual é a história da lenda, parece que eles só disseram que, assim, parece que aconteceu alguma coisa lá, não sei se alguém que estava tratando de doença lá cometeu suicídio ou aconteceu algum acidente. Eu só sei que, assim, diz que é um hospício que está abandonado já há algum tempo também, e, assim, um hospício muito, muito grande, né, também, e eles foram, né, entraram lá junto com a equipe deles, que eles foram também na outra, visitaram o local lá e tudo. E eu também não sei, né, o que aconteceu nessa lenda também, como é que ela foi. Por quê? Porque eu não assisti a lenda. Mas depois, né, eu pretendo assistir. Essas lendas dele aqui nos Estados Unidos eu pretendo assistir todas, né? E se vocês quiserem assistir também, tá bom? Vocês podem assistir. Essas aqui nos Estados Unidos até que assim, não é uma coisa muito assustadora assim, não. Mas assim, deve dar um medinho, né? Porque assim, parece que lá dentro parece que o lugar é sombrio, muito assim, sabe, estranho. Bom, e a próxima lenda que eu vou relembrar dele aqui agora, que é a última dos Estados Unidos que ele visitou, é a Casa Abandonada. A Casa Abandonada que ele visitou nos Estados Unidos.
Bom, essa lenda, assim, ele disse que é uma casa lá nos Estados Unidos que ele visitou com a equipe dele lá, né? Que ele foi, o John Vlogs e os outros dois que estavam lá. Inclusive os outros dois que foram nessas lendas aí, nessas 3 lendas dos Estados Unidos com eles não falam a língua deles, né? O John Vlogs entende o que eles falam, mas o Renato não. Mais ou menos assim, né? E assim, eles disseram que as pessoas que contaram essa lenda da casa abandonada nos Estados Unidos pro Renato Garcia disseram assim que só recomendavam para eles que eles não fossem até essa casa, que eles não fossem até esse local. E ele não conseguiu entender por quê. Aí ele perguntou pro John Vlogs e ele disse que assim, ele conversou com outras pessoas também e algumas dessas pessoas disseram para ele que assim, que nessa casa muitos mendigos iam lá, sabe? Parece que o negócio era estranho, sabe? Acontecia coisas muito sinistras nessa casa. Iam muitos mendigos lá, com certeza talvez eles mexiam com droga, né? Com coisas erradas, sei lá. Mas eles não souberam explicar direito. Só que eles foram até essa lenda, né? Visitaram o local e tudo. É uma casa, assim, até que bonita, não parece que é uma casa, assim, que tem alguma coisa de errado. Mas eles foram até esse local, né? Visitaram. Eu não assisti, mas depois eu pretendo assistir, né? Essas lendas dos Estados Unidos deles. E se vocês tiverem interesse, tá bom? Depois é só vocês acessarem os links, tá certo? Se por acaso acontecer de algum deles der errado, depois eu corrijo, tá bom? Porque às vezes acontece isso mesmo. Bom, e agora a próxima lenda que eu vou relembrar aqui do Renato Garcia, que é a lenda do carro assombrado. E essa lenda desse carro assombrado foi aqui no Brasil que ele visitou. E ele disse que é uma estrada que tem lá na cidade dele, em Londrina, que é uma estrada assim, que ela é famosa por acontecer muitos acidentes. Sabe, uma coisa muito esquisita. E ele disse que esses acidentes acontecem e ele não consegue entender por que motivo. Mas diz que quem contou essa lenda pra ele foi o pai dele. E ele contou assim, sabe, que não faz sentido essa estrada ter tantos acidentes, muito mais do que em outros locais, muito mais perigosos. Ele não contou, né, o local certinho onde fica a estrada, porque talvez as pessoas, assim, né, queiram fazer vandalismo, né, roubar peças de carros, porque é onde tem a lenda, né, tem um carro abandonado lá há muito tempo já, mais ou menos uns 10 anos. E assim, e ele disse que nessa estrada, né, o amigo dele, o Roma, ele já contou pra ele que teve alguns parentes dele, assim, que já morreram nessa mesma estrada de carreta. E lá diz que acontece todo tipo de coisa esquisita, sabe? Carreta tomba, carros batem, falham, depois de muitas horas que volta a funcionar. E assim, tem uma outra estrada logo mais na frente, que é muito mais perigosa do que essa, mas acontece muito mais acidentes. E assim, na verdade essa estrada não é perigosa, por isso que o Renato não consegue entender como nessa estrada que é tão tranquila, não tem como acontecer acidente, acontece tantos acidentes assim, mais do que na outra estrada que é muito, muito perigosa. E diz que assim, nessa estrada já teve um carro que tombou nessa estrada e o Renato Garcia disse que ele nunca foi tirado lá do local. Né? E ele não consegue entender por quê. Ele não sabe se é porque realmente tem alguma coisa sinistra lá ou se por acaso é porque ele caiu, tombou, né? Porque ele foi pro mato. Ele tombou e foi direto pro mato. E ele não sabe se é porque tá num lugar assim muito fundo, né? Muito lá no fundo da mata e aí não compensa. Ele diz que não sabe, só que nunca tiraram esse carro de lá. E dizem, né, há relatos de que esse carro pode ser um carro assombrado. E ele foi, né, com a equipe dele visitar esse local então, né, porque muitas pessoas relatavam também que viam tipo um homem de preto na mata olhando para a estrada. Outras pessoas diziam que passava tipo alguma coisa correndo muito rápido pela estrada, né? Atravessava a estrada com tudo. E eles achavam que podiam ser bichos, mas ninguém sabe dizer se realmente é um bicho. E diz que esse lugar, né, essa estrada, começou a se tornar uma estrada assombrada, uma estrada perigosa demais, né? E assim, o Renato Garcia diz que é umas coisas muito sem sentido. Diz que até pessoas agachadas, o pai dele, né? O pai dele contou isso pra ele e diz que ele foi ajudar no acidente uma vez, né? Já viu o acidente acontecer, já foi ajudar em acidente e diz que já viu pessoas até agachadas no chão, coisa que é sem sentido. E aí, né, tanto a estrada quanto o carro começou a se tornar assombrados, né? Locais assustadores, abandonados e assombrados. E o Renato Garcia foi então, né, com os amigos dele, durante o dia e durante a noite para poder visitar esse carro, né, e a estrada. E ele disse que estava com muito medo por conta dos relatos que tinham sobre essa estrada, né, que muita moto, muito carro tombava, mas mesmo assim ele foi, né, e graças a Deus não aconteceu nada demais, deu tudo certo para eles. E ele
olhou lá, né, o carro, verificou e tudo. Eu não assisti também, né? Essas daqui, nenhuma delas eu assisti. As 5 que eu vou relembrar, todas eu não assisti, nenhuma delas eu sei o que aconteceu, né? Mas não faz diferença, né? Porque eu não conto mais o que aconteceu, né? Fica melhor ainda, né? Vocês ficam pensando o que pode ter acontecido. E aí vai ser bem melhor, porque aí vocês podem acessar os links, né? Dos canais deles e assistir depois. E essa é a lenda do carro assombrado. Depois eu pretendo assistir, né, também, porque eu tô muito curiosa pra ver como é que aconteceu nessa lenda. Bom, e a última lenda que eu vou relembrar aqui agora, né, do Renato Garcia, é a lenda do sítio assombrado. Bom, esse sítio assombrado hoje é do ex-colega dele, né, porque hoje parece que ele não participa mais. É do ex-colega dele que participava dos Caçadores de Lendas, o Paulo Frota. Bom, e ele disse que esse sítio agora é dele porque esse sítio antigamente pertenceu ao avô dele. E aí ele morreu, né? E por isso que agora quem é o dono do sítio é o próprio neto dele. E ele contou a história desse sítio, disse que assim, é um sítio que diz que é assombrado o sítio, porque nem mesmo ele tem coragem de passar a noite lá. Eles tiveram a coragem de passar a noite. Eles passaram uma noite lá no sítio, fizeram até Caçadores de Lendas lá, visitaram durante o dia e tudo. Mas disse que eles não conseguem, né? Ninguém tem coragem de dormir dentro da casa, porque os relatos que tem são muito assustadores. O próprio Paulo Frota contou que o avô dele era o dono daquele sítio e era um sítio assim que tinha cachoeira, tinha represa, tinha tudo. E aí teve uma vez que um assaltante resolveu tentar assaltar o sítio e roubar alguma coisa lá do sítio. E o Paulo disse que o avô dele pegou uma arma e matou esse assaltante. E aí depois que ele morreu, parece que assim, há relatos, o Paulo acredita que a alma do avô dele e também talvez até desse assaltante ainda estão lá naquele sítio, naquele local. E assim, tinha um santuário lá na casa dele também, sabe, na fazenda. E todo mundo ia lá, às vezes, para poder colocar velas para queimar em respeito ao avô dele, que era um homem muito respeitado naquela região. Mas acontece uma coisa muito esquisita com as velas. Elas não queimam por completo, elas contorcem, ficam tortas assim, sabe, contorcidas. E ninguém consegue entender por que isso acontece. Mas o Paulo disse que, assim, pessoas que eram vizinhos lá também do avô dele, né, e ele mesmo, eles relatam que já viram, tipo assim, um fantasmas. Eles acreditam que seja, assim, né, o fantasma do avô e desse assaltante dele. Ele relata que tem isso. Que já viu isso, né? Que tem essas coisas. E essas coisas acontecem lá na casa dele. E o Renato Garcia disse, né, que ia colocar as velas lá para queimar também, né? Em respeito ao avô dele. Mas disse que ele ia colocar de noite. Só que ele tava com medo porque não era recomendável colocar as velas para queimar durante a noite. Porque era o horário que ele costumava aparecer, né? A hora que ele costumava aparecer lá no local. Mas mesmo assim, eles fizeram, né? Eu não assisti, eu assisti só um pouquinho, né, do vídeo, não sei o que aconteceu direitinho, mas depois eu pretendo assistir por completo, tá bem? E assim, parece que é um sítio tranquilo, sabe? Um sítio legal, mas diz que acontece coisas assustadoras, coisas esquisitas. E, inclusive, tem até marcas de tiro de quando o avô do Paulo Frota matou o assaltante lá. Ele disse que ele só ficou sentado na cama esperando ele chegar e quando ele chegou, né, entrou lá dentro da casa dele, ele meteu tiro nele, né, 3. Errou 1 e acertou 2. Por isso que tem um sinal de tiro lá na parede. E assim, eles gravaram Caçador de Lendas lá, né, naquele sítio. Com certeza deve ter ficado muito massa, porque assim, durante o dia parece que é tranquilo, mas durante a noite, realmente o lugar parece que é meio assim, tenebroso, meio sombrio. Bom, e eu pretendo assistir depois, né? Se vocês tiverem interesse, basta vocês entrarem aqui, tá bom? Nos links, acessarem que vai entrar na hora, tá bom? Se por acaso der algum erro, como eu disse, eu corrijo. Beleza? Bom, então esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, se inscrevam no meu canal, deixem um like, tá bom? Comentem a opinião de vocês e me ajudem a chegar a 100 inscritos, tá bom? Pra eu poder cumprir com o desafio que eu falei pra vocês, né? Pintar meu cabelo de loiro. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fui!